A hora que puder. Boa tarde. Bem-vindos à nossa terceira sessão da Semana da Educação de 2021 da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, titulada O Riso e o Bom Humor como Terapia Diária em Sala de Aula. Agradecemos a participação de todos e, a seguir, faremos uma audiodescrição dos participantes dessa sessão. Marco Guerra é um homem pardo, de olhos finos e nariz largo, olhos castanhos claros e cabelo grisalho enrolado. A Marinho é uma mulher branca, de lábios finos, olhos castanhos escuros e cabelo curto castanho e liso. Agradecemos a participação de todos e boa reunião. Podemos começar. Maravilha, muito obrigado. Eu quero primeiramente desejar aqui uma boa tarde a todos, a todas e a todes, e queria passar a palavra para minha amiga Fran Marinho. Boa noite, minha gente. Eu também queria aqui cumprimentar meu querido amigo Marco Guerra, primeiramente, e todas que estão assistindo, todes, muito boa noite, que a gente tenha uma noite maravilhosa desse compartilhar nosso sobre o riso, né? Guerrinha vai começar, né? Maravilha, a gente combinou assim, eu e a Fran, eu vou começar o nosso trabalho aqui, né? Nós somos convidados aqui para dar uma oficina, mas como sabemos, uma oficina geralmente a gente passa algum tipo de técnica, algum tipo de saber, que não vem ao caso aqui. Aqui nós temos 1h e 15 para apresentar, então nós vamos deixar algumas provocações, alguns questionamentos aí para todo mundo que estiver assistindo, tá bom? Em primeiro lugar, eu queria fazer alguns agradecimentos. Eu queria primeiramente agradecer aí os organizadores da Semana de Educação. Não é fácil organizar uma Semana de Educação, né? Eu já fui do centro acadêmico aí da FEUSP, centro acadêmico professor Paulo Freire, eu sei como que é, né? E eu também sou formado em pedagogia na FEUSP, fiz meu mestrado na FEUSP, defendi a dissertação chamada Por uma Pedagogia do Palhaço, Riso, Corpo Jogador, Transgressão e Inversão. Atualmente eu estou no doutorado, eu estou na área de psicologia da educação, eu pesquiso o arquétipo da sombra, a arte e a educação de crianças e adolescentes em áreas de vulnerabilidade, uma introdução à vida não violenta. E sou orientado pela professora Rosa Yavelberg, então eu queria mandar um beijo para a minha orientadora e também queria mandar um grande beijo para todo o corpo docente dessa faculdade aí, que é minha casa de alguma forma, né? E eu queria deixar alguns informes rápidos, né, que nessa quinta-feira, dia 30, eu vou estar fazendo a qualificação da minha tese, então ela também é aberta, se alguém tiver interesse em assistir, pode me procurar aí, né, que eu passo o link. O importante é assistir com a câmera desligada e o áudio também, e assistir tranquilamente, tá bom? Um outro informe que eu queria dar é que eu, juntamente com o grupo que eu tenho aí na FEUSP, eu faço parte do LabArte, né, sou pesquisador do LabArte, que é o Laboratório Experimental de Arte, Educação e Cultura. Estamos promovendo esse ano de 2021 o 5º encontro de arte e educação para uma pedagogia do palhaço, né? E vai ser agora de 18 a 29 de outubro. Vai ser uma grande programação de 11 dias aí, com oficinas, mesas de debate, espetáculos, né? Sempre versando por essa questão das técnicas do circo e as técnicas do palhaço na formação de professores e professoras, tá bom? Esse ano os homenageados são o professor Paulo Freire, pelos seus 100 anos, na parte educacional. Na parte artística, estamos homenageando a palhaço Chamego. Eu falo a palhaço Chamego porque ela era um palhaço, era uma mulher, mas tinha que se vestir de palhaço na época dela, né? Na primeira metade do século XX, né? Então a mulher não podia ser, não existia ainda palhaças, né? E então ela tinha que ser um palhaço. Então ela é nossa homenageada esse ano. E, por último, eu queria dizer assim, que nós vamos dar uma chama aqui, né, do que seria o uso do riso, do bom humor em sala de aula, mas eu estou promovendo um curso que vai sair em breve pela plataforma Ataraxia, chamado Riso e o Bom Humor como Terapia Diária. Quem tiver interesse depois de poder assistir o curso e aprofundar os conhecimentos, pode ir nessa plataforma e procurar o meu curso, tá bom? Então, vamos iniciar.
Fran, eu vou iniciar aqui, eu tenho um slide aqui, eu queria colocar, né? E aí a gente dá nosso início. Aí, todo mundo vê, espero que esteja aí, tá bom aí para vocês? Então é isso, o riso e o bom humor como terapia diária. Vou iniciar discutindo aí o que é exatamente o riso e o que é o bom humor. Muitas pessoas acham que o riso e o bom humor é a mesma coisa, né? E se o riso e o bom humor não é a mesma coisa, qual é a diferença entre os dois? Então, estamos aí, ó. E não consegui passar o meu slide. Aí foi. Então, aí, o riso, ele é um comportamento emocional. E o humor é um estado de espírito. Né? Então, tanto o comportamento como o estado de espírito, para muitas pessoas, eles estão ali, né? Tem dia que você está bem com seu comportamento emocional, tem dia que você não está, e a mesma coisa com seu estado de espírito, né? Então, justifica poder chegar para trabalhar de mau humor porque o seu estado de espírito não está bom, ou existe técnicas para você estar de bom humor ao passo que você não esteja com estado de espírito legal. Então, essas são técnicas. E a questão do comportamento emocional. É pelo riso que a gente conhece uma pessoa, né? Existe uma frase do Goethe, que ele fala que pelo riso você conhece o caráter de um ser humano. Porque ninguém ri de nada, não é verdade? Para todo riso existe um risível. E se para cada riso existe um risível, né? Logo, tem que ver do que a pessoa ri. É do que ela ri que mostra quem ela é. Então, tanto o riso como o bom humor, eles têm propriedades curativas e também eles têm funções sociais. Então, durante muitos e muitos séculos, as pessoas, até hoje ainda, as pessoas não sabem exatamente o que é o riso, mas nós já chegamos no século XXI. O riso já foi decifrado o que ele é, né? A partir do advento da tomografia computadorizada, descobriu-se várias e várias funções do riso no corpo humano durante o riso. O que acontece no corpo? Então, essas propriedades são todas curativas, né? E mesmo assim o riso ainda é tabu em várias e várias instituições, né? Principalmente, né, uma delas é a escola. Por que será que a escola ainda proíbe o riso ou o riso é tabu entre os alunos e os professores? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre as propriedades terapêuticas do riso. Ô, Fran, peço que você vá, por favor, monitorando o tempo que eu vou falando aí para eu poder passar metade para você, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês, porque eu sei que tem pessoas que podem não poder ler durante o nosso trabalho aqui, então eu mesmo vou lendo. Eu não costumo ler quando eu passo o slide, mas aqui a gente vai abrir uma exceção, nós estamos de forma remota, não é? Então, vamos lá. Quando rimos, as nossas lágrimas passam a ter imunoglobulinas. É um nome bem complicado, mas é isso, que é um anticorpo. E esse anticorpo é a nossa primeira linha de defesa contra algumas infecções virais e bacterianas. E a nossa boca, ou seja, a nossa saliva, também passa a ter mais imunoglobulinas. Isso indica uma função imunológica melhor. Isso tudo que eu estou falando é durante o movimento do riso, durante o fenômeno nosso do riso, né? Vão acontecendo essas químicas todas no nosso corpo. Então, o nosso cérebro e nosso corpo produzem beta-endorfinas, que são opiáceos internos que ajudam a relaxar e reduzem a dor. E os hormônios de estresse, né, que são produzidos pelas glândulas suprarrenais, eles são reduzidos durante o ato do riso. E o nível de cortisol aumenta de forma nociva durante o estresse e diminui significativamente com o riso. Então mostra, inclusive, aí também que o riso ele é ao contrário do estresse, né? É difícil rir quando está estressado, né? E a pressão sanguínea ela aumenta durante o riso e ela cai abaixo dos níveis de repouso depois. Então, não só durante o riso a gente experimenta a saúde, mas quando o riso acaba, aquele momento de repouso, quando a gente fala, ai, depois que riu, aquilo também é saúde pura. Né? E há uma redução da tensão muscular também depois do riso. Né? Então, sempre durante o riso é bom e depois dele também. E aí, continuando, o ar é expelido em grande velocidade dos pulmões e do corpo quando damos uma boa gargalhada. O corpo é todo oxigenado
E isso é muito bom para a gente poder pensar com clareza e também para uma boa forma aeróbica. Então, aqui, isso lembra muito o São Tomás de Aquino, né? Que ele usava o riso antes das aulas, exatamente, intuitivamente ele sabia que depois do riso nós estávamos aptos para pensar melhor, abrir o nosso canal de cognição, né? Para aprender mais. E aqui, por último, o riso possui um efeito anti-inflamatório em nossas juntas e ossos. Então, o riso pode reduzir a inflamação e aliviar a dor em condições artríticas. É interessante que desde a Idade Média, às vezes as pessoas internadas, principalmente com dores crônicas, existia já a terapia do riso. Só que eles não sabiam que o riso tinha essas coisas aqui. Isso foi descoberto agora no século XXI, a partir de 2010 que foi descoberto isso que eu estou passando. Então, as pessoas induziam riso e achavam que aquilo era efeito placebo, que fazia a dor acabar pelo efeito placebo, e não é, né? Pelo contrário, é verdade. O riso, que eu vou falar aqui mais para frente, que isso é que eu estou colocando, mas não é tácito, não é aceito por toda a sociedade, né? Várias e várias instituições não aceitam isso que eu estou falando aqui, que ele é utilizado a favor da vida e das relações. Mas a gente acha que não, que o riso ele não é nada disso. E aí a função social, que eu tinha falado sobre a função terapêutica, né, curativa, e a função social. Então a função social do riso é essa, ela é a comunicação. Criar comunicação, ampliar a comunicação, ou então aperfeiçoar a comunicação, né? E onde que a comunicação ela geralmente é baixa? Em sala de aula, a comunicação ela tem uma complicação, né? Muitas vezes a comunicação ela não é sustentável. E o riso ele contribui para que essa comunicação seja sustentável. Porque no riso todo mundo se encontra. Principalmente quando o riso é compartilhado. Quando o riso não é compartilhado, aí é um problema grande. Um exemplo na sala de aula é quando os alunos riem e a professora vem. Do que vocês estão rindo que eu quero rir também? Todo mundo pergunta isso. Quando alguém está rindo perto da gente, e a gente não está participando, a gente acha que nós somos o alvo. A gente pensa assim, nossa, eles estão rindo de mim. Então, o riso ele é sempre bom quando ele é compartilhado. Então, para o riso ser compartilhado, ele tem que partir dos alunos ou ele tem que partir dos docentes, das professoras, dos professores? Por isso que eu estou colocando, a gente está colocando aqui, que é importante que os professores e professoras detenham o riso, eles que detenham, assim, quando vai ser lançado o riso para ser compartilhado e quando o riso acaba, que é o momento de entrar na parte cognitiva. E aqui, a função social do bom humor. Quando rimos, mostramos que somos pacíficos, né? E aqui, novamente, eu digo, isso também vai entrar em contradição. Algumas pessoas vão dizer que não, que rir, né? Eu lembro muito bem quando eu levei a minha pesquisa para a Faculdade de Educação da USP e falei que queria pesquisar o riso, e uma professora disse para mim que a professora, quando mostrava os dentes na sala de aula, estava pedindo para os alunos quebrarem seus dentes. Isso já no século XXI. Né? Então, estou dizendo, é tabu, mas é disso que se trata, né? Quem já leu, tenho certeza que vocês já leram o Jorge La Roça, ele vai falar muito sobre o riso. Tem um artigo dele que é um elogio sobre o riso, e ele vai falar, por que o riso é tão pouco estudado em sala de aula? Por que não se busca um riso pedagógico? E é disso que a gente está falando aqui hoje. E o bom humor, ele é uma atitude. O bom humor, ele é diferente do riso. Né? O bom humor ele seria um quintessenciamento do riso. Quando a pessoa descobre o riso dela, por que ela ri? Ela vai começar a perceber que o bom humor dela está chegando. E o bom humor é isso, é uma atitude benevolente, generosa, e em suma é uma aptidão de admirar situações cômicas ou mesmo situações jocosas. Ou seja, com bom humor a gente aceita uma boa crítica, com bom humor a gente aceita uma gozação, com bom humor a gente aceita, sabe, levar a baila nossas coisas, que nem agora eu vou para minha qualificação. Se eu não for com bom humor para minha qualificação, onde a gente vai tomar as lambadas, né, dos pareceristas, a gente fica bravo, fica estressado, e com bom humor a gente não acontece, isso não vai acontecer. E aí eu fecho aqui dizendo aqui, ó, entretanto, tudo isso que eu falei é muito importante, mas é necessário desenvolver as técnicas do riso e do bom humor. Porque sem as técnicas, o riso vai cair sempre para o jocoso, o riso vai cair sempre para brincadeira de mau gosto.
né? O riso vai cair sempre para piada, onde é sempre colocado as minorias em xeque, as minorias vão sofrer, onde entra o bullying. Então, se não se desenvolver as técnicas, não adianta querer trabalhar com riso em sala de aula. E aí eu queria dizer o seguinte aqui, né? Que muitos filósofos abordaram o riso durante a história, né? E eles abordaram o riso de uma forma filosófica. E eu vou citar aqui só alguns, só para a gente poder ter uma ideia de como o riso não fica à toa, não fica perdendo, é porque a gente não procura, mas o riso foi discutido. Então vamos começar assim, ó. Na Grécia, o primeiro filósofo que discutiu o riso foi Demócrito. O Demócrito, ele tinha um riso chamado, colocado na história como um riso de piedade. O riso dele eu chamo de riso freiriano, porque como o Paulo Freire fala do inacabamento do ser humano, o Demócrito ele gargalhava exatamente do inacabamento do ser humano, que não conseguia observar as belezas e as gratuidades da vida. Então, se na época do Demócrito as pessoas não observavam as belezas e as gratuidades da natureza, imagine nos dias de hoje como está então. Então, estamos precisando desse riso de piedade. E depois do Demócrito, Sócrates também foi falar sobre o riso. O Sócrates, inclusive, usava o riso nas suas abordagens, né? Então, ele tinha o riso maêutico, ele tinha a ironia, ele sabia utilizar, né? Mesmo sabendo que o riso machucava, mas ele utilizava o riso de uma outra maneira. Depois, Platão também vai trabalhar o riso. O Platão, inclusive, ele é contra o riso. Ele vai dizer que o riso só é suscitado pela inveja, que uma pessoa ri da inveja do outro. Então, se uma pessoa fala assim, eu sou muito lindo, eu rio dela, mas na verdade eu não estou rindo dela. Eu estou rindo da inveja dela se sentir bonita, ou dela dizer que é bonita e eu que queria ser, enfim. Depois Aristóteles vai retomar e ele vai sistematizar a ideia do riso, né? Ele vai dizer isso na Poética, ele vai falar um pouco sobre o riso, e o verdadeiro livro sobre a comédia, o riso, foi perdido, né? Mas ele vai falar algumas coisas. E tudo que Aristóteles falou vem até hoje, que o riso é suscitado pelas pessoas, né? Pelos caráteres, pelos atos e pelos discursos. E até hoje o riso é utilizado dessa maneira, pelas pessoas, através das pessoas. Então, um caráter pode ser risível, um discurso pode ser risível e um ato pode ser risível. E aí entra o nosso trabalho, meu e da Fran, que nós somos palhaços e nós fazemos rir pelos nossos atos, não pelo nosso discurso. Ou seja, nós somos comediantes, não contamos piada. O nosso corpo faz a piada, né? Então é bem interessante isso. Depois, na Roma e por Quintiliano, esses dois abordaram o riso, principalmente o riso do discurso, porque eles ensinavam oratória e retórica. Depois, na Alta Idade Média, o riso foi abordado por... Perdão, exatamente, na Alta Idade Média, na Baixa Idade Média foi abordado por Tomás de Aquino. E foi a partir do estudo de Tomás de Aquino, de Agostinho, de Cícero e Quintiliano, e a retomada dos gregos, que temos o advento do Renascimento. Então podemos dizer que o riso ajudou para o Renascimento. Inclusive uma obra muito famosa do François de Rabelais, que escreveu Gargantua e Pantagruel, que vai discutir exatamente como o riso era a grande força do povo da Idade Média. É com o riso que eles iam vencer tudo. E ainda é desse jeito. Aí depois, a partir do Renascimento, quem vai falar sobre o riso? O primeiro é Hobbes, depois de Hobbes, Kant vai abordar o riso, depois de Kant, Hegel também vai abordar o riso. Aí então, Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, Bergson, Foucault, Deleuze e Clément Rosset, que ainda está vivo no século XXI, vai abordar o riso também. Eu citei só alguns, mas o riso é estudado em outras áreas, estou dizendo na filosofia, mas aí vai ter o riso na sociologia e também na antropologia, e por aí vai. E aí eu pergunto assim, a provocação que eu deixo aqui também, né, nessa oficina. Se o riso é um fenômeno tão estudado, por que ele não é utilizado nas escolas? Por que ninguém nas escolas vai tratar esse fenômeno, ou pelo menos utilizar ele? Como eu disse aqui, utilizar como o São Tomás de Aquino usava. Ele fazia brincadeiras antes de começar a aula, então todo mundo ria e compartilhava o riso, e depois ele pedia para calar. E depois que ele pedia para calar, ninguém ficava com riso bobo, ninguém ficava com brincadeira de bullying, porque o riso já tinha acontecido. Peço desculpa se eu estou falando muito rápido, estou um pouco empolgado também, a gente fica nervoso, né? Então eu queria dizer assim, gente, eu vou dar duas respostas porque que o riso ele é um fenômeno muito pouco utilizado nas escolas.
Em primeiro lugar, porque a escola, tal como ela é, o modelo da escola, aquele modelo de chão de fábrica, aí entra muita coisa do taylorismo, vai entrar bastante coisa aí, né, com relação ao formato da escola no sentido arquitetônico, não, mas eu vou dizer no sentido mesmo de currículo e disciplina mesmo, de disciplina. A escola, ela é herdeira das igrejas, ela é herdeira do modelo da igreja, né? A igreja que são as primeiras escolas na igreja, a escola vai seguir esse padrão. E as igrejas, por sua vez, eles copiam a sua disciplina dos exércitos, que é exatamente a questão da formação, colocar a mão para cobrir, para virar, esquerda, direita, tudo isso que a gente tinha, eu pelo menos, acho que a Fran também, aquela coisa de formar fila no pátio para subir para a sala de aula, isso vem também do militarismo. Então eu citei duas instituições onde o riso é extremamente proibido. Não se ri no quartel, não se pode rir. E também não se pode rir nas igrejas. E aí eu cito aquele livro famoso que virou filme, né, que é O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Quem assistir aquele filme vai ver que o personagem principal é o riso. É exatamente a questão do riso proibido, o riso como tabu, que vai um monte de gente morrer ali por questão disso. Não vou dar spoiler, mas é um filme bem antigo, tá bom? E a segunda resposta tem a ver com duas questões que eu vou deixar aqui e depois eu vou passar para minha amiga Fran, que é o seguinte. A segunda resposta tem a ver com a ambivalência do riso. E aí entra aquela questão que eu disse assim, por que isso não é tácito? Aquilo que eu falei, que o riso é terapêutico, o riso é importante, que o riso, ele demonstra que você é pacífico. Exatamente por causa da ambivalência. Ambivalência, o riso é uma das únicas coisas no mundo que é ambivalente. Ou seja, eles têm as duas potências nele só, ele tem os dois lados. Ele sozinho ele é polarizado. Então, por isso que você vai encontrar uma igreja que vai falar assim, o riso é coisa do diabo, que falaram na Idade Média. O riso foi proibido durante 1000 anos, porque eles diziam assim, Deus não ri, porque Jesus Cristo não riu. Então, o riso não é de Deus. Né? O riso também não está no reino animal, porque não tem nenhum animal que ri. Se o riso não é de Deus nem do reino animal, por que o ser humano ri? O riso só pode ser do diabo. E aí vem a gargalhada da bruxa, aquela questão do riso histérico, eles vão dizer tudo isso em cima do riso, né? Porque o riso é ambivalente. Por isso que Platão dizia que o riso ele machucava, o riso tinha que ser proibido. E Aristóteles vai dizer, não, mas se o riso for bem colocado, o riso é bom. E Aristóteles vai criar a eutrapelia, que é o riso sagaz, o riso na hora certa, o riso que denota inteligência, o riso que denota animosidade. Então, nem todo riso é ruim, exatamente porque ele é ambivalente. Ele tem os dois lados. O riso pode ser muito ruim mesmo. Existe a risada sardônica, a risada diabólica, existe a ironia, que também machuca. Então, são várias situações do riso, inclusive no bullying da escola, porque o bullying é para rir das minorias, rir do defeito alheio. Mas então, por isso que o riso tem que ser estudado, porque você pode pegar o outro lado dele, o riso vai ser sempre bom, terapêutico, maravilhoso, né? Então, por isso, não podemos na ambivalência pegar só o polo negativo, temos que ver também o polo positivo e estudar ele. E só estudando o polo positivo a gente pode jogar a luz na sombra que está no lado negativo. E esse riso, ele está exatamente no que eu estou estudando agora, que é a questão do arquétipo da sombra. Esse riso da polaridade negativa, ele está na sombra de cada ser humano. Por isso que eu digo, você olhar do que a pessoa ri, você vai descobrir o caráter dela. Quando a pessoa está naquele grupinho e começa a fazer piada de preto, ou piada contra as mulheres, ou piada contra os homossexuais, ou piada contra as pessoas que têm deficiência, ali você percebe que a pessoa ainda está presa na sombra dela. Ela só ri de situações do lado do polo negativo do riso, né? E, em segundo momento, o riso também é ambíguo. Então, o riso é ambivalente e ambíguo. E ambíguo não é a mesma coisa que ambivalente. Ambíguo quer dizer que ele tem vários significados. Uma coisa que ela significa muitas coisas e é uma coisa só, o riso é isso. E exatamente por isso existe essa preguiça de estudar esse fenômeno, né? Porque o riso está aí, gente. O século XXI já disse que o riso ele é terapêutico, ele é maravilhoso, então temos que trazer ele para dentro das instituições. Então os professores hão que desenvolver as técnicas do riso e do bom humor, né? E aí eu deixo a palavra para minha amiga Fran,
Desculpa mais uma vez se eu me empolguei, porque eu me empolgo mesmo. Boa noite. Antes de me apresentar, eu queria problematizar um pouco essa situação de será que a gente tem preguiça de estudar o riso? Ou será que a sociedade capitalista, desenfreada, que a gente vive, ela sabe exatamente o que está fazendo e ela está tirando o riso de nós, como se tirasse meus olhos, a minha boca, as minhas mãos e todo o meu ser e até aquilo que a gente não pode ver. Então, gente, boa noite, eu sou a Fran Marinho, eu sou a palhaça Francisquinha, eu moro no ABC Paulista, me formei em pedagogia e também já fui professora das séries iniciais, educação infantil, ensino fundamental. E no ano de 2007, eu larguei a sala de aula e fui virar artista de rua. Me tornei artista de rua, sou palhaça que pesquisa o circo de rua desde 2007, sou muito feliz. Atualmente eu estou aqui no Tocantins, viajando com a minha família no meu motorhome e me apresentando em alguns lugares que é possível com todo cuidado, porque ainda estamos vivendo uma pandemia, né? Mas eu também estou numa missão de pesquisa, de conhecer os mestres e as mestras da cultura popular e uma investigação daquilo que de quem são os nossos mestres e as nossas mestras sobre o riso, genuinamente de Brasil, de brasilidade, né? Eu me formei também na Escola de Palhaçaria no Rio de Janeiro, eu estudei com quase todos os formadores aí da palhaçaria no Brasil, só que a gente tem uma interferência muito grande nessa metodologia da palhaçaria europeia, e aí eu já tenho algum tempo que eu estou em busca de conhecer o que seria, né, quem seriam os nossos mestres e nossas mestras do riso brasileiro, né, brasileiro mesmo, sem interferência. Então, eu tenho que me embrenhar mesmo Brasil adentro e conhecer pessoas e investigar com olhos, com ouvidos, com tudo que eu puder ver, né. E eu tô aqui, eu vivo sendo provocada pelas pessoas da academia, embora eu viva fugindo dela, porque eu falo que eu tenho que correr para conhecer pessoas e conhecer lugares na prática, na cultura oral, né, que é uma das coisas que me interessa muito. Mas eu aceitei essa provocação aí do meu amigo Marco Guerra, que eu admiro muito, que eu tenho muito respeito pelo trabalho dele, que faz um trabalho muito sério em relação à palhaçaria, à educação, e eu estou aqui essa noite para compartilhar um pouco das técnicas, né, também sou professora de palhaçaria, eu não atuo na escola convencional, tradicional, mas eu atuo nas escolas de palhaçaria pelo mundo. Atualmente eu também dou aula de palhaçaria na Slipa, que é uma escola de palhaço que existe no Rio de Janeiro, palhaça, palhaço e palhaces. E, enfim, ministro muita oficina de palhaçaria pelo Brasil. Eu queria fazer um convite aí muito especial para todo mundo que está nas suas casas. Eu sei que é remoto, eu sei que é uma provocação imensa, porque eu não estou vendo você, né? E a gente está aqui falando sobre o riso, sobre o que tudo isso pode causar, né? E vocês que estão aí, nós todos, todas e todos que somos educadores, né, gente? Que trabalhamos de alguma forma com pessoas, com seres humanos. Então, eu convido vocês eu pensei em 2 exercícios, eu achei que a gente ia se ver de cara, que eu ia olhar a carinha de vocês aqui no Zoom, mas já que não foi possível, não tem problema, isso não me intimida, porque a hora dessa a gente vai se encontrar de olho no olho, de abraço em abraço, e vai dar tudo certo também.
Então, eu falando sobre toda essa coisa, né, eu acho interessante que o Marco Guerra trouxe sobre, no século passado, né, que as igrejas proibiam o riso, né. Aí eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo bem recentemente, assim, eu estou no Tocantins, numa cidade chamada Taquarussu, na verdade, um distrito de Palmas, chama Taquarussu, e faz uma semana que eu acabei de chegar do Jalapão, que é um lugar que ficou bem famoso agora nos turistas, tem os fervedouros, um lugar incrível, de pessoas lindas, e lá no Jalapão tem muitos quilombos, e a gente foi fazer a convite de uma trupe daqui, Trupe Açu, vamos fazer uma circulação pelos quilombos do Jalapão. E em uma dessas comunidades no qual a gente estava, uma comunidade quilombola, a comunidade detentora, percursora do conhecimento do capim dourado, que é, né, aquelas joias que são feitas a partir de um capim que se colhe nas veredas do cerrado, né? E nessa comunidade a gente chegou para se apresentar e aí de repente a gente recebeu uma informação assim, olha, a pastora proibiu vocês de se apresentarem. E aí ficou todo mundo assim, mas como assim? Ela já sabia, isso é um projeto da Aldir Blanc, né, do Brasil inteiro, foi aprovado, ela aceitou a proposta. Como que a gente chega até aqui, né? Pessoas tinham vindo de vários lugares do Brasil para poder fazer esse projeto. E aí teve todo um processo de conversar, pedir permissão para esses pastores dessa comunidade quilombola que hoje ela é 100% evangélica, de uma só igreja, e um pastor que detém, né, aquele que diz o que vai fazer, o que pode e o que não pode. E aí a nossa chegada é muito ela oferece muito medo para aquela comunidade, né, assim, a partir do ponto de vista do pastor, né, sendo que somos todas e todos que estavam envolvidos no projeto palhaço e palhaças, né, a gente trabalha fazendo graça, gente. Na maioria das vezes, eu acho que a maioria do nosso público são crianças, né, e as pessoas, e ele estava com esse medo danado, né, foi proibido, depois a gente, com muita conversa, conseguiu ter autorização, né, e assim, a gente foi autorizada, mas ao mesmo tempo a gente não podia falar nada que estava acontecendo no momento, porque no momento o Jalapão está havendo uma concessão e o Parque Estadual do Jalapão está sendo privatizado, vendido, entregue de bandeja, e aí ele meio que censurou a nossa fala e qualquer que fosse em relação à concessão. Então, imagina vocês, né, o poder que o riso tem, e aí às vezes a gente fala, não, mas porque não sabia, gente? Será mesmo que não sabia? Será mesmo que os nossos líderes, né, sociais, culturais, eles não sabem sobre o poder do riso? Será mesmo que vocês que estão aí também nesse chat, ouvindo a gente, a partir de agora não vai ter um outro ponto de vista, uma outra reflexão sobre isso, né? Sobre se é tão poderoso, por que não a gente adotar tudo isso, né, e levar para a sala de aula, né? Por que não? Então, eu gostaria de propor, aí, depois eu tinha que compartilhar isso, porque é isso, né? É isso que acontece adentro do Brasil, e eu acho que a gente precisa compartilhar as coisas que acontecem nas entrelinhas também, e que também faz parte do nosso trabalho, né? Do riso. Gostaria que vocês aí, nas suas casas, né, pudessem... Eu vou propor um exercício, né, que eu acho que eu estou um pouco aqui, um pouco de olho no chat também,
observando um pouco o que as pessoas estão comentando a partir do que a gente está dizendo, e aí alguém falou assim, terapia do riso, né? Que existe, né? E aí eu queria propor um exercício que é sobre o yoga do riso, né? É uma terapia, e é uma terapia que eu acho que ela é muito simples para a gente propor em sala de aula. Porque vocês estão vendo aqui, eu coloquei aqui meu nome, Fran Marinho, mas meu nome mesmo é Francis Carla Marinho do Amaral. Todo mundo sabe que no Brasil a gente tem essa multidisciplinaridade, essa loucura que são os nomes, né, gente? Que são a invenção de nossos pais, de nossos ancestrais sobre os nossos nomes. E aí, minha mãe colocou esse nome enorme, que tem 13 letras, que sim, eu tive muita vergonha, e que não, minha mãe não chama Francisca, e nem meu pai chama Carlos, e que isso não é uma junção do meu pai com a minha mãe, por isso eu tenho esse nome, e que já ouvi infinitas piadas sobre o meu nome, e pasmem vocês aonde foi, dos lugares onde eu mais sofri bullying, aonde mais riram, e eu tive vergonha de dizer quem eu sou, na escola, quando a professora mencionava meu nome, ou quando eu, no primeiro dia de aula, e o dia de maior tortura, que tinha que eu me apresentar, dizendo meu nome, e aí eu tinha que dizer Francis Carla, para todo mundo. Então, isso era um motivo de nervo enlouquecedor para mim, mas eu superei tudo isso porque é isso, a gente estuda a palhaçaria ela é uma cura de nós mesmos, e a gente vai aprendendo técnicas, e aí o exercício, voltando no exercício que eu proponho, que eu gostaria que vocês também desenvolvessem isso, né, em sala de aula, que agora eu queria convidar, não sei se a Ana ainda está aí, o Guerra, né, para Marco Guerra para abrir os microfones, e Aberto. Juliana, não sei se ela está, eu queria convidar, né, já que a gente não está com todas as pessoas aqui, mas a gente vai fazer o exercício nós, né, para que as pessoas possam ver, e aí levar para seus lugares, né, de compartilhar, né, do nosso lugar, do nosso cantinho do compartilhar, né. Então, o exercício é o seguinte, eu vou falar meu nome, e eu vou falar meu nome do jeito que eu quero ser chamada hoje, agora, nesse momento, que tem a ver com o meu estado de espírito, né? E aí eu vou falar o meu nome e vou soltar uma gargalhada. E vou rir. E aí o meu riso é para liberar mesmo, esse primeiro riso que libera. E esse riso tem a ver, sei lá, cada um vai rir do jeito que pensar, mas vai ser muito interessante enquanto educador, educadora, a gente faz essa análise de como é que aquela pessoa está rindo naquele dia. E a partir desse jeito, né, que é isso que o Marco Guerra já trouxe, desse jeito, dessa maneira que essa pessoa riu, que você vai poder descobrir um pouco mais sobre ela, sobre de onde ela vem, quem ela é, como é que ela está hoje. Então, eu vou começar o exercício, tá, gente? Vou falar. Oi, nananã, e depois eu passo para o Marco Guerra e depois eu passo para a Ana, tá, gente? Então, boa noite. Meu nome é Francis Carla. Ai, ai. Que legal, Fran, muito bom. Então vamos lá. Meu nome é Marco Antônio Guerra, Guerrinha, Guerrenildo, Guerrelius, Guerrelindo. Ai, ai, ai. Ai, quase que não paro. Sua vez, Ana.
Boa noite. Meu nome é Ana Conceição Machado Cardoso. Que coisa boa. Maravilha! Vocês veem que é a partir de uma brincadeira, de uma coisa tão simples, vocês imaginam esse exercício numa sala de aula onde a gente vai ter 20, 30 alunos, a catarse, que não é logo pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, ou pela madrugada, né? Como é que é essa coisa que libera, né? Quando pensa que não está todo mundo rindo, eu já ri de mim, aí eu rio, o riso que vai desencadeando de um com o outro, a gente vai perdendo também, vai mandando embora também todo esse medo, sabe? Toda essa angústia, todo esse preconceito, né? Sobre os nossos nomes. A gente vai mudando o nosso ponto de vista em relação de quem somos, né? E a gente vai iniciando o nosso dia muito mais feliz, né? E aí eu faço um adendo aqui que é muito especial em relação, e uma observação em relação às mulheres, né, gente? Porque observem muito como é que desde criancinha, né, eu estudo também a fundo a palhaçaria feminina, eu tenho a oportunidade de morar no Brasil e de ser um país que o Brasil é um dos países percursores no mundo e o país no mundo que mais tem festivais e encontros de palhaçaria feminina. Isso já tem mais ou menos uns 30 anos, então vocês imaginam a nível mundial, né, o que isso não causa de empoderamento para nós, né? E essa chave que tem virado, né? Mas, ao mesmo tempo, eu que trabalho com educação também em riso, tenho me deparado muito com crianças, desde muito pequenas, que não conseguem fazer exercícios como esse, de tamanha castração, gente, do corpo, do feminino, sabe, do ser mulher, seja do cabelo, da cor da pele, né, seja de alguma deficiência. Então, é uma coisa muito delicada e que a gente tem que ir muito devagarinho, mas que a gente tem que observar e que a gente tem que trazer para o nosso trabalhar de todos os dias, né, estudar e descobrir como é que a gente vai também permitindo que essas mulheres, que essas meninas, que essas senhoras também possam rir, né? O Marco Guerra falou também lá na Idade Média, né, sobre a gargalhada das bruxas, né? E aí isso se estende, né? Sobre palhaçaria feminina, a gente discute muito sobre isso, né? Sobre o gargalhar, né? O quanto não nos foi permitido, enquanto mulher, gargalhar, rir alto, né? Ai, não ri alto, porque quem ri alto é escandalosa, né? Ai, nossa, aí você vê desde o começo das histórias, né? Pode deixar. É que vieram me salvar aqui, que tá cheio de mosquito. Estou no meio da floresta, então tá cheio de mosquito voando, mas pode deixar aberto. E aí, né, eu faço um convite, aí uma provocação a vocês, né, a pensarem, a refletirem sobre os contos, né, os nossos contos infantis, que é onde quem gargalha num conto de fadas? A bruxa, né? A bruxa gargalha. A princesa, ou ela jamais, ela ri assim. Ela não pode nem levantar muito, né? Essa expressão, ela tem que ser sempre mais neutra, assim, mais doce, né? Mais sutil, porque
a mulher tem que ser doce, né, gente? Então, e aí isso vem tão forte que a gente não se permite rir, né? Eu não posso rir nunca. Então, vamos rever, né, do que a gente ri, permitir com que mulheres possam rir, que eu possa rir alto mesmo, que eu possa gargalhar, que eu possa rir até cair no chão, né? Que esse riso nos possa ser permitido de todas as formas. E que maluco parece estar sendo eu falando um trem desse para vocês aqui, mas hoje em dia a gente vive uma situação no nosso país em que cada vez mais a nossa presença, palhaço, palhaça, palhace, está sendo uma ameaça. Como eu comecei contando, uma ameaça para uma comunidade, uma ameaça para aquelas pessoas, uma ameaça para aquela senhora, uma ameaça. A gente acaba sendo uma ameaça. Então, será mesmo, né, que a gente tem preguiça de pensar o riso, ou será que quem governa a gente sabe exatamente do que a gente está falando aqui nessa noite, que a gente sabe do poder que o riso tem. Bom, gente, eu quero poder também responder as perguntas aí do chat. Eu gostaria muito que a gente pudesse fazer isso. Posso falar, então, uma pergunta aí que teve para te ajudar? Pode. Então, é o Walter, deixa eu achar aqui, o Walter Poltronieri, ele falou o seguinte, ele falou, de todas as técnicas, atividades ou dinâmicas de grupo que conheceu sobre risadaria, com fins pedagógicos, quais são as duas de sua preferência para compartilhar aqui com a gente? Ele perguntou para mim, mas eu passo para você. Você já colocou uma aqui muito legal, que é a yoga do riso, né, que inclusive a pessoa pensa assim, nossa, eu não vou participar, isso é muito, como chama, é mico, né, a criançada hoje fala é mico. Só que o riso, ele é osmótico, ou seja, ele é, como chama, ele é contagioso. Então, a gente já ri da risada do outro. Quando alguém ri, a gente ri, né? Que nem você riu, eu já queria rir junto, mas eu tive que esperar a minha vez. E aí, quando chegou a vez da Ana, que nem tá aparecendo aqui, a risada dela foi verdadeira. Não foi uma risada falsa, ela riu mesmo. Né? Ela riu e a gente riu dela, né? E a gente riu com ela, né? Porque ela também permitiu que a gente pudesse rir. Exatamente. E aí, você pode falar mais uma outra técnica aí pro Walter? Que pode se utilizar em sala de aula? Posso falar as duas que eu tinha pensado de dividir com vocês, que são que eu utilizo muito no começo das minhas oficinas, bem no comecinho mesmo, de uma oficina de iniciação à palhaçaria, que uma outra seria de você dividir a turma em duplas, né? Fazer duplas, e aí você pede para que as pessoas, você separa as duplas, dá 1 minuto para que essa dupla se apresente, isso bem no primeiro dia de aula, bem no começo, assim, que elas não estão se conhecendo. Então, você dá 1 minuto para que, por exemplo, eu, Fran e Marco Guerra, que nunca havíamos nos conhecidos, nos conheçamos, né? E aí eu tenho que dizer tudo de quem sou para ele, e ele tudo de quem ele é para mim, e aí a gente volta para a roda, em 1 minuto, hein, gente? Aí forma-se a roda novamente, e aí vai começar a apresentação do grupo. Então, eu vou... vamos fazer esse exercício aqui, Guerra, que eu acho que eu posso me apresentar por você e você por mim. Sim, vamos. Porque a gente já se conhece há bastante tempo, então eu acho que eu posso falar um pouco. Boa noite, eu me chamo Marco Guerra, eu sou educador, eu sou mestre pela USP, tenho 3 filhos, 2 meninas e 1 menino, um menino, eu acho, tenho dúvidas. Eu já fui casado algumas vezes, mas atualmente estou enamorado e também estou no interior de São Paulo. Não é interior, mas eu estou por ali pelos lados de Suzano. Essa é minha terra natal, aonde eu tenho minhas origens, minha família. Eu já viajei o Brasil inteiro. E eu vou contar uma coisa muito peculiar de mim. Eu já morei no garimpo. Que legal.
Agora você se apresenta sendo eu. Tá bom, então assim, gente, eu me chamo Francis Carla é meu nome inteiro, né, que já foi muito motivo de riso e hoje eu deixo as pessoas rir porque eu rio junto, né? Eu sou mulher, eu sou mãe e sou casada. Eu sou lá do interior do Paraná. Eu sou do interior do Paraná e um dia passou lá meu primo malabarista, palhaço, e vocês não imaginam que eu me apaixonei pelo meu primo e fui embora com ele. E mesmo contra a família, eu me casei com ele e hoje nós formamos uma grande família, que é o Circo do Asfalto. E temos 2 filhos. O mais velho é o Theo, né? Que ele era o estagiário da companhia, né? Agora ele evoluiu, agora ele é um dos atores da companhia e nasceu o estagiário agora. O estagiário é pequenininho, se chama Kinan. E Kinan é o nome em homenagem a uma palhaça do grupo chamado Las Cabaças. Las Cabaças são 2 mulheres que viajam só entre as aldeias indígenas. E aí esse nome de uma das palhaças, que é Kinan, eu pus no filho, o menino. Então era o nome de palhaça, ficou o nome do menino. Né? O que mais que eu posso falar de mim? Algumas pessoas falam que eu sou anã, mas eu não sou. É porque eu tenho 1,45 m, mais ou menos, assim, mas ajuda na minha palhaçaria. Isso é muito bom, porque eu chego assim e eu entro dentro de uma raquete de tênis e fica maravilhoso meus números. Então, que eu posso... E atualmente a gente faz caravana por todo o Brasil. Inclusive, a gente ensina as pessoas que querem viajar pelo Brasil e tem medo de sair, porque tem medo que vai ter que pagar pedágio, tem medo que vai ter que comer, dar de comer para as crianças, as pessoas têm medo porque acham que vai ficar sem dinheiro. E aí, eu e minha companhia, que é meu marido, o malabarista Joe, e as 2 crianças, nós ensinamos como é que as pessoas fazem para sair de casa com o seu carro e ganhar dinheiro pela estrada, para poder comer, saber dormir dentro da van, saber educar as crianças também, né, nessa vida nômade, nessa época é maravilhoso. Então, acho que é isso que eu queria falar de mim. Maravilhoso, exatamente. Um exercício muito simples, mas é um exercício também que já de quebra propaga o riso, faz com que as pessoas já se aproximem, né? Que criem essas intimidades. É muito maravilhoso ver como crianças, jovens, os jovens, então, nossa senhora, que são tão envergonhados, né? Eles ficam achando que não vão conseguir, daqui a pouco todo mundo consegue, tira de letra, né? Esse é mais um exercício que eu acho que é maravilhoso de fazer. Tem um outro, vou dar só mais um rapidinho, tem um outro maravilhoso que é num espaço aberto, numa quadra ou num lugar aberto, onde as pessoas possam correr, você faz uma linha, assim, com pessoas, e aí você vai, o exercício do corre. Então, aí você não precisa ter, já no começo do ano, você pode dar em qualquer momento, você pode dar em qualquer dia, você pode até repetir ele várias vezes, que você vai, corre quem tá com fome, aí vai correr todo mundo que tá com fome, aí você vai jogando, né, com a temática daquilo que você quer trabalhar. A gente trabalhou por 2 anos nas periferias de São Paulo, em escolas, num trabalho com a Petrobras, e a gente fazia muito esse do Corre Quem, com jovens, para falar sobre sexualidade, para entrar no assunto da sexualidade, né? Então, a gente começava devagarinho, corre quem gosta de vir para a escola. E no começo ninguém corre, ninguém quer mexer o corpo, então sai andando. Corre quem assistiu tal filme, corre quem está menstruada. Aí você começa a entrar em vários assuntos que é um tabu, né? E aí é maravilhoso porque as professoras falam: meu Deus, como é que vocês conseguiram falar sobre esses assuntos com esses adolescentes, né? Mas através disso, do riso, do brincar, né? A gente propõe jogos que são técnicos, que depois a gente senta para fazer uma avaliação, que depois a gente senta para discutir aquilo que foi dado, se foi legal, o que a gente pode melhorar nas outras vezes e tudo, fazer uma avaliação bem pedagógica mesmo, né? Sobre esse olhar que a gente tem, né? Da pedagogia, da psicologia, fazer uma análise.
e aí dar uma devolutiva também para contribuir, né, com aquela comunidade ali, com aquela escola. Infinito, gente, tem muito material, eu acho que tem alguns livros aí que tem uns materiais. Ô, Fran, posso Eu também responder me aqui umas coloco à perguntas? disposição, pode Surgiram responder. algumas perguntas aqui, eu queria falar o seguinte, a Suzy Barros, ela pergunta aqui, né, qual é a opinião de vocês sobre o personagem Coringa e a demonização do palhaço pela polícia? Eu queria dizer para você assim, o seguinte, Suzy, que o palhaço e a palhaça, eles são personagens das sombras, da sombra humana. A sombra humana é assim, é como se fosse uma sacola onde a gente vai guardando tudo que a gente é rejeitado pela sociedade, e a gente guarda e esconde. Então, a gente esconde essas coisas. Então, o palhaço, que é essa coisa que a Fran falou, que você tem que esconder seu riso, você tem que esconder sua graça, você guarda isso. Quando nós trabalhamos em oficinas de palhaço, nós primeiro temos que chorar muito, a gente tem que ir na nossa sombra, bem no profundo da nossa alma e tirar essa figura, porque o palhaço não é personagem, o palhaço é um arquétipo. Nós temos que tirar esse arquétipo de lá. Então, imagina que na sombra também tem muitas coisas ruins. Por isso tem palhaços que também são ruins. Você vai encontrar palhaço, bufão. O bufão, por exemplo, é um tipo de palhaço antissocial, que não gosta de crianças, que ele judia das pessoas. Né? Na literatura nós vamos encontrar aí nos Simpsons, quem já assistiu tem o Krusty. O Krusty é um palhaço bufão. E entre a população de criminosos, a população carcerária, o palhaço significa assassino de polícia. Então, quando o ser humano tem um palhaço tatuado, geralmente quer dizer que ele já matou polícia, ou tem vontade de matar polícia. Então, a polícia odeia palhaço, odeia a figura do palhaço tatuado. Então, o palhaço, como eu disse, ele é que nem o riso também, ele é ambivalente. O palhaço também ele tem esses dois lados. Por isso que tem gente que tem medo de palhaço, que na verdade esse medo é um medo ancestral que está na alma da pessoa. Então quando eu vou numa festa, a Fran vai e alguém fala, vamos ali que tem alguém que tem medo de palhaço, fala, não, eu não vou. Porque se ela tem medo de palhaço, é um medo verdadeiro, ela pode morrer do coração. Isso tem nome, chama courofobia. E courofobia não vem de couro, é couro com U e L, que vem do grego, que tem a ver com a questão do deus palhaço, e que então essa é a fobia verdadeira. E essa fobia tem a ver com a questão ancestral que a pessoa também guarda dentro dela, né? Então, por isso. Então, o palhaço, ele é ambíguo, né? Então, tem gente que tem medo, tem gente que fala... Por isso que palhaço, quando a gente vai no hospital, por exemplo, tem palhaço que vai no hospital, ele pinta bem pouquinho e ele pede licença para entrar. Se a criança não der licença, ele não vai, né? E aí eu queria ver uma outra questão que colocaram, o Walter vai perguntar, né? Se a gente pode falar sobre uma... Ah, não, tem uma pergunta aqui de uma moça que ela fala, como fazer com a questão quando tem um riso maldoso na sala de aula? Então, eu queria dizer para você o seguinte, primeiramente você tem que fazer a sequência de todos os risos que são maldosos, e aí você vai trabalhar em sala de aula. Esse riso aqui, ele é bom? Ele não é bom. Eu vou dar um exemplo para vocês, gente, uma dica de um filme, um documentário. Assistam no YouTube um documentário chamado O Riso dos Outros. Esse documentário ele é muito interessante para você descobrir ali qual é o riso maldoso e qual não é. Se você for assistir a stand-up comedy hoje no Brasil, você vai ver só riso maldoso, porque as pessoas constroem a sua risadaria em cima do que mais tem na sociedade, que é o preconceito. Então as pessoas falam, é muito fácil fazer rir, mas não, na verdade não é. É fácil fazer o riso ruim, o riso chulo, mas esse pode até parecer fácil. Mas o riso inteligente, o riso sagaz, que nem falava Aristóteles, a eutrapelia é mais difícil. E tem necessidade de pesquisa, tem necessidade de se debruçar e buscar qual é esse riso, né? Então, se você for trabalhar em sala de aula, começa mostrando qual é o riso chulo, qual é o riso sardônico, o riso maldoso, o riso de arremedo, e aí você vai mostrando para as crianças que aquele riso não é bom. E aí, a partir disso, ao contrário disso, é o riso bom, o riso que é compartilhado, o riso que dá para todo mundo trabalhar, né? E aí, o Walter, ele pergunta aqui, Franci, a gente pode falar sobre algum... aqui quem fala é a Letícia Manso. Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre a potência do riso na luta política. Então, eu sou muito contra, Fran, eu sou contra, por exemplo, os comediantes brasileiros que riem da política. Quando você ri da política e escarnece da política, na verdade você está fazendo eles rir dentro de casa também. Porque aí vai tudo bem, todo mundo está rindo, então está todo mundo bacana. O riso da política, do jeito que eles colocam, essa coisa da caricatura, de imitar o político, isso não resolve nada. Porque você via Jô Soares fazia isso nos anos 80, nunca mudou.
O Chico Anísio fazia isso nos anos 80, não mudou nada. Isso faz com que a gente adormeça, né? A gente fica adormecido, isso faz com que a nossa sociedade adormeça de uma forma geral, assim como se a gente jogasse uma mágica e todo mundo dorme e pronto, fica muito mais fácil para o controle da nação, né? Exatamente, porque tá todo mundo rindo, é pão e circo. Então eu acho que essa questão política tem que tratar com seriedade, a gente tem que mostrar nas coisas sérias. Agora, quer encontrar alguma coisa de riso e política, lê em Foucault. Foucault vai falar sobre o riso transgressor, o riso de enfrentamento. Então, se a polícia me pega, eu começo a gargalhar, eles ficam nervosíssimos. E o Foucault dizia também que a pessoa tinha que rir depois da tortura, que o riso fazia parar a dor e, ao mesmo tempo, o riso fazia o enfrentamento. Aí sim, o riso é interessante na questão política, né? Mas, no geral, não é legal ficar rindo da política com gracinha, não. Isso tem que ser tratado sério, né? E, por último, o menino fala aqui, né? A Michele Campos Silva fala: qual o limite entre a brincadeira e o bullying ao fazer exercícios que abordem temas mais sensíveis, como as características físicas, por exemplo? Foi o que eu acabei de falar aqui, né, Fran, sobre a questão de primeiro elencar qual é o riso ruim, porque esse está ligado diretamente ao bullying, porque o bullying não existe bullying com brincadeira bacana, porque aí não é bullying, aí é compartilhamento de riso mesmo, né? O bullying ele vai ser sempre em cima do que a Fran falou, do nome, da questão física, se é gordo, se é muito magro, se usa óculos, se não usa óculos, se é japonês, se é preto, e tudo isso, se é mulher, vai acontecer no geral, porque é grupos que se unem para rir do outro. Sempre vai ter um grupinho que se une. Eu acredito que os professores devem observar quais são os alunos antena. Eu chamo de aluno antena, é aquele aluno que ele geralmente ele tem o comportamento, ele geralmente ele é colérico, né? Então ele é forte, ele é carismático, só que ele usa o riso maldoso, só que ele não usa sozinho, ele quer que o grupo fique com ele. Então, identificando um aluno antena, você consegue pegar meia dúzia de uma vez. Traga o aluno antena para si, para você trazer ele com você, põe ele sentado do seu lado para ele ser seu parceiro, como chama, responsabilidades para ele, que ele fica do seu lado, e acaba um pouco, penso eu. Vamos lá, tem mais algum aqui. A dúvida da Helena é minha também, como intervir em caso de riso maldoso? Exatamente, estudar junto com os alunos o que é o riso maldoso. E também eu acho que tem uma romantização também, né? A gente está falando de um riso aqui que é nosso trabalho, eu vivo disso, gente. E vivo disso há muitos anos, e o Marco Guerra também. Então, esse também é nosso trabalho, nosso ofício. Então, assim, a gente está fazendo uma técnica, um jogo, e está rindo, mas em algum momento que feriu para todo o coletivo, a gente para o jogo e a gente vai dialogar sobre isso, né? Então, Fran, tem uma moça aqui que pede a dica de um livro. Eu dei a dica de um documentário, agora eu vou dar a dica de um livro. A Fran deu uma dica de um livro chamado Livro Yoga do Riso. Eu vou dar a dica desse livro aqui, ó. Chama-se O Palhaço e o Psicanalista, é por um professor da USP, é o Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, junto com um palhaço muito famoso, que é o Cláudio Tebas. Uhum. Cláudio Tebas é o palhaço que fundou o Jogando no Quintal. E aí ele vai falar aqui, olha aqui, ó. Como estudar... Eu não consigo... Como escutar os outros pode transformar vidas. Então, lembra quando a Fran fez aquela brincadeira comigo, que é o yoga do riso? Não, o yoga do riso não, Fran, aquele de falar apresentar, né? Você apresenta o outro. Para eu apresentar a Fran, eu tive que ouvi-la muitas e muitas vezes, ela contar dela, e eu vim e falei dela, como se fosse eu. Mesma coisa, ela já me ouviu várias vezes. Então, quando um aluno entrevista o outro para poder apresentar o outro, ele nada mais está fazendo do que exercitando a sua escuta. Porque, geralmente, na escola, as crianças não escutam. Muitas vezes os professores também não escutam. Os professores não escutam seus alunos. Então, se o professor escuta o aluno, ele vai saber detalhes da vida daquele aluno. E quando ele fala aquele detalhe, o aluno adora. Ele fica muito maravilhado. E os adolescentes, mais do que nunca, não escutam nada. Então, nós temos que trabalhar a escuta. E o palhaço, ele é um profissional da escuta, assim como um psicanalista. O palhaço, ele pouco fala, mas ele ouve. E ele trabalha o corpo. E aí uma professora pergunta aqui a questão da mímica. Existe a mímica e existe a pantomima, que também é uma coisa que existe dentro da mímica, né? O palhaço, ele trabalha muito com a pantomima, que é uma mímica grande, né? Então, eu vou pegar meu copo de água para beber aqui, eu vou pegar ele assim, com as duas mãos, assim, ó, eu vou trazer meu copo d'água para beber. Então, eu aumento esse gesto, né? Eu trabalho, esse exagero é uma das coisas da linguagem do palhaço, que a gente chama de hipérbole, né? Então, a hipérbole o palhaço usa muito. O
palhaços usam muito, então, a retórica, mas a retórica com o corpo. Então, eu vou usar a metonímia com o meu corpo, eu vou usar a hipérbole com o meu corpo, eu vou usar a onomatopeia com a minha boca, eu vou pegar o copo, eu vou beber, eu faço glug, 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 e por aí eu vou trabalhando essas coisas, né? Isso é interessante de uns exercícios básicos para a gente poder dialogar, né? E o que mais? Eu acho que era isso que eu ia falar. Mas vai lá, Fran, fala alguma coisa que eu vou ver mais alguma pergunta aqui. Não, estava de olho aqui nas perguntas, né, das pessoas. Alguém perguntou também aqui, falou se a gente poderia deixar nossos contatos. Eu acho que a gente pode deixar sim nossos contatos. Não só o contato, a gente vai fazer nosso jabá aqui. Eu vou falar do meu canal no YouTube. No meu canal eu tenho a maioria dos meus personagens. Eu tenho alguns palhaços, né? Eu tenho um palhaço atualmente que eu criei na pandemia, que ele chama-se Platinho, que ele não é um palhaço, ele é um palhazofo. Ele é um palhaço filósofo que conta a história do riso. Essas coisas que eu falei desses filósofos que abordaram o riso, tem lá. Chama-se Os Filósofos Ridentes. Depois eu tenho um outro palhaço que chama-se Calvero, que é um palhaço que, em vez de fazer rir, ele faz chorar. Né? Ele trabalha com essa questão do ao contrário, então ele faz chorar. Aí tem o Peruca, que é um palhaço falador, mesmo que é um palhaço para infância, um palhaço de crianças. E tem o Cacaroto, né, que é um palhaço mais anarquista, é um palhaço que gosta de trabalhar com os adultos, ele não fala muito, ele judia, pega os adultos para fazer os números assim com ele e tudo, né? E além disso, tem outros personagens. Tem o Velho Truão, que é um contador de histórias, né? Eu sou herdeiro de uma tradição de contadores de histórias, né? De contos do Trancoso, então o Velho Truão conta. Tem várias coisas lá, chama-se Marco Guerrinildo. Eu vou escrever no chat, Marco Guerrinildo, pode entrar lá. E no Instagram, meu nome é Marco Guerra Insta. Lá também eu vou falar do curso que eu vou dar agora, que é o riso e o bom humor como terapia diária. Né, para a pessoa poder aprender, porque a gente nem falou do bom humor aqui, gente, porque assim, você só pode chegar ao bom humor quando você compreende o seu riso, quando você entender o seu riso, do que você ri, por que você ri, quais eram as piadas que você ouvia e gostava de rir, quais eram as piadas que você contava na escola, aquelas piadas que bem preconceituosas. Quando você descobrir o riso em você, você poder fazer que nem a Fran falou, gargalhar à vontade, feliz, aí você está chegando no nível do humor. Ali você pode dizer que você chegou no bom humor. Então, o bom humor ele é uma quintessência do riso, porque é um estado emocional permanente de manter o bom humor. Então, o bom humor meu, da Fran, tem a ver com o dia. A Fran falou onde ela está. Então, eu fiquei super feliz. Falei, nossa, eu queria estar no Jalapão, mas eu não estou. Mas eu estou em Mogi das Cruzes, na Serra do Itapetí, bem aqui onde o Tietê ainda passa bem limpinho. Eu estou perto dos pássaros. Então, isso me traz o bom humor, essa visão de sentir aquilo que o Demócrito falava, com as gratuidades e belezas da vida. Eu ainda me emociono com as gratuidades e as belezas da vida. Então, isso está ligado ao meu humor. Então, está ligado também ao meu riso. O meu riso, ele acaba sendo um riso puro. Aliás, é o que eu busco, né? Porque eu sou um ser humano, sou falho como todos. Então, eu busco, pelo menos, isso. Eu vou colocar aqui. Gente, vocês vão me encontrar nas redes sociais, Circo do Asfalto, porque eu estou desativando todas as outras contas. Então, a gente está no YouTube, no Instagram, como Circo do Asfalto. Nessas redes, sou eu mesma que respondo. E a gente tenta registrar tudo que a gente faz pelas estradas. Quando estamos em São Paulo, a gente tem um trabalho lá no Espaço Cultural que é nosso, na periferia de Santo André. É um espaço que é um espaço independente, né? Meu e do meu companheiro, no qual a gente recebe pessoas, oficinas, várias coisas. Lá eu acho que eu posso exercer de uma forma bem maior a pedagogia, no qual, por onde ela, uma vez que ela passou por mim, ela estava comigo para todo sempre, até o final da minha missão aqui na Terra. E eu convido vocês a algum momento conhecerem um pouquinho mais sobre essa família. Eu acho que, além do que a gente está falando aqui sobre o riso, é um momento muito importante, e daqui para frente é um momento que a gente não pode mais deixar de falar e nem de trazer essas questões, que são as questões ambientais, no qual nosso planeta vem passando. Eu acho que os seres humanos na Terra, eles entraram em processo de 3, 2, 1, 0, de verdade, assim, por todas as andanças que eu tenho pelo Brasil. E eu acho que é urgente que todos nós, que todas, que todos
possamos e devemos estar falando e praticando em tempo real o meio ambiente. Eu acho que falar, estar e agir nunca foi tão preciso nesse momento de agora, tão quanto aprender a ler e escrever, gente. Se a gente, como aprende a ler e a escrever, e a rir, se a gente aprende a importância de uma árvore, de uma água limpa, enfim, dentre todas as outras questões das complexidades, esse eu acho que é o meu maior recado. Daqui para frente eu vou bater muito nessa tecla e que a gente possa rir de verdade com muito alívio, né? Com muito alívio no nosso corpo e não rindo de nervoso, que é um riso que tem acontecido muito com a gente, com todas as problemáticas que o nosso país vem passando, política, mundo ambiental, e aí a gente fica num risinho que é de nervoso, né? Que a gente seja a prática, né? Que a gente possa ser a prática. Somos seres humanos, somos falhos, a gente erra. É maravilhoso trabalhar com palhaçaria, porque o palhaço e a palhaça, e o palhaço, ele erra, e ele trabalha, e ele se deleita em cima desse erro, né? Que são os nossos erros. O Marco Guerra, quando foi se apresentar, se apresentou falando de mim, de uma coisa que foi uma tortura para mim uma vida inteira, porque eu tenho 1,40 m, então, tipo assim, eu sou bem baixinha, a vida inteira me falaram que eu era anã, isso foi uma tortura para mim, e depois que eu conheci a palhaçaria, isso virou uma chave, e hoje em dia eu faço do meu corpo, né, um templo do riso, né, para que pessoas também possam se encontrar aí dentro daquilo que eu já vivi e que eu continuo vivendo, né, porque enquanto a gente estiver vivo, a gente está vivendo curas do nosso riso. Ô Fran, eu queria falar que a Fran também estreou essa semana um espetáculo novo dela, tá lá no canal deles, que chama-se Circo do Asfalto, aqui no YouTube. Entre no canal, assista o espetáculo novo, chama-se Entre Rios. Ela lá no... Onde você tá? Lá no Jalapão ou tá no Goiás Velho? Eu tô em Taquarussu, mas esse espetáculo foi gravado em Santo André mesmo, mas o processo dele é de uma vida inteira, porque ele conta a história minha e do Douglas e toda a relação com o rio de água doce que a gente tem e que a gente só descobre através do nosso estudo da palhaçaria, né? É um processo que foi iniciado lá no sertão do Pajeú, lá no meio do riozão do Pajeú, riozão adormecido, né, que são aqueles rios que dormem e que quando chove ele deságua e desembesta de novo, e a gente conseguiu fazer esse trabalho que é isso, né, não sei mais não pensar e não agir pelo nosso planeta. Então eu queria que vocês se inscrevessem no meu canal e no canal da Fran, isso ajuda a gente, né, vocês fazerem a inscrição lá, né, e curtir também os nossos vídeos, né, e eu queria dizer também, Fran, para a gente encerrar, que eu fui monitor de circo pelo LabArte durante 7 anos na Faculdade de Educação, então os alunos novos que chegavam, lá você pode escolher fazer teatro, também como estágio, alguns professores aceitam aquilo como estágio. Então tem dança, tem teatro, eu trabalhava com a pedagogia do palhaço, então eram aulas de palhaço para usar em sala de aula. Atualmente eu não estou mais, mas eu passei por um grande amigo meu, ele está aqui assistindo, inclusive, o nome dele é Rodrigo da Rosa, ele é um grande palhaço, ele também é escritor, ele é poeta, e ele está no meu lugar. Então quem quiser participar das aulas de palhaço na Faculdade de Educação, é só procurar o Rodrigo da Rosa e fazer as aulas, né? Então, é só escolher lá no LabArte. O LabArte tem pelo menos uns 15 cursos lá na Faculdade de Educação e procurem. Vale a pena, gente. Façam palhaçaria, mesmo que vocês não é porque a gente quer que vocês sejam palhaços e palhaças, não. É porque é um trabalho de autoconhecimento de quem somos muito grande estudar palhaçaria. E, além disso, vocês vão ter um repertório gigantesco de exercícios e práticas para poder trabalhar aí com os alunos. Maravilha. Então, eu acho que a gente está acabando na hora certa aí que foi combinado, né, Fran?
Eu estou muito feliz mesmo de ter podido participar aqui, né, desse encontro, de saber que eu faço parte dessa família aí grande da Faculdade de Educação da USP, mas independente disso, no âmbito muito maior, muito mais amplo, da rede de educadores mesmo para a paz, né, que eu me coloco como a todo o meu trabalho artístico, como palhaço, como ator e contador de histórias, eu acredito que seja somente um meio, são ferramentas. O que eu acredito que é o fim é exatamente a educação de cada ser humano. E para mim a educação não é só a cultura de saber as coisinhas da escola, mas muito mais, de construir mesmo uma cidadania para a paz, de compreender, né, a questão ecológica. Acho que mais do que tudo nós temos que ter uma educação ecológica, né, hoje em dia já nas primeiras séries, já, e saber que o planeta é pequeno e que nós fazemos parte mesmo de um pequeno quintal planetário, e que esse quintal planetário, ele é de todos nós, né? Então, que rompa-se as fronteiras. E eu queria até falar para vocês aqui qual que é o manifesto, né? O manifesto da pedagogia do palhaço, que também é o manifesto do encontro de circo, arte e educação, que começa agora no dia 19. E ele começa assim, né? Cuspir or not cuspir? That's not the question. Falta cultura para cuspir na estrutura. Propomos o riso como deflagrador do pensamento sério, e do sério como deflagrador do riso. Riamos, risos trágicos ou jocosos, mas que o primeiro seja para nós mesmos. Haverá ainda tempo para o alegre saber, quando cada verdade contemplar uma gargalhada, e eu, rio afora, rio adentro, rio abaixo, rio acima, eu rio. Nossa, que lindo! Parabéns, Marco. Parabéns, Fran. Muito obrigada pela participação de vocês. Que hajam muitas risadas, que venham muitas risadas depois disso. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, minha gente. Até uma próxima.